Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Daqui a pouquinho o Ministério de Louvor vai louvar ao Senhor, enquanto nós também entregamos na casa de Deus os nossos dízimos e ofertas. Mas eu preciso dar alguns avisos para os irmãos, e eu gostaria que os irmãos atentassem para esses avisos. Às vezes a gente dá avisos aqui no culto, aí depois termina o culto, o irmão pergunta: pastor, você falou sobre tal coisa? Eu falei, irmão, mas o irmão às vezes não estava atento. Eu quero primeiro agradecer a Deus pela equipe que trabalhou aqui na sexta e no sábado, debaixo daquele sol escaldante. Nós tivemos aqui uma equipe de irmãos. Aliás, o irmão Eugenito hoje não está no culto, porque ele tirou o dia para descansar, considerando a idade do irmão Eugenito. Ele foi o que mais trabalhou entre nós, e a nossa está começando a ficar melhor. Não está boa ainda, porque ainda falta muitas coisas para serem feitas. Amanhã, pela manhã, depois de terminarmos a reunião de oração, eu tenho um irmão, mas se tiver mais alguém que possa vir ajudar esse irmão, nós precisamos descascar, não sei se esse é o termo correto, remover toda a cerâmica que tem no muro aqui do nosso lado. Do lado de lá da rua já tiramos tudo, agora precisamos tirar do lado de cá também, porque a nossa ideia depois é fazer um grafite muito bonito ali, né? E Cíntia já vai trabalhando, porque nós queremos colocar ali embaixo, naquele muro, aquela frase ali: marcando uma geração diferente, bendita e poderosa. Amém? Nós já vai preparando a arte para nós colocarmos ali naquele muro. Pretendemos deixar a calçada em condições para que não só os nossos jovens, crianças, Ministério de Louvor, os irmãos possam, assim, nos dias de final de tarde, tipo um sábado, se reunir ali embaixo, fazer ali um momento de louvor, de evangelismo. Então, nós vamos trabalhar para deixar bonitinho ali a calçada. Vamos também amanhã começar já a construção de um jardim em volta do muro, para ver se as pessoas também entendem que ali não é lugar para ficar colocando lixo. Então nós vamos tentar fazer o melhor possível. Conversamos também com o pessoal do comércio aqui de baixo, e todos também estão amando a ideia, tanto que a dona da loja aqui já está até mudando a fachada dela também, para deixar mais bonita, e nós vamos deixar bonita em nome do Senhor Jesus. Então eu peço àqueles que puderem nos ajudar. Amanhã vamos ter aqui o irmão Dimas trabalhando, e quem mais puder também ajudar. Também, meus irmãos, eu quero lembrar vocês da importância de participarmos das reuniões durante a semana na igreja, principalmente as reuniões menores em termos de quantidade, mas as reuniões de oração, o culto, por exemplo, de quarta-feira, que tem sido uma bênção de Deus. Aliás, na próxima quarta-feira vai estar pregando aqui o pastor Elias França. Ele vai estar ministrando aqui a palavra do Senhor. O pastor Elias é aquele pregador cristológico que prega muito sobre Jesus, então vai ser uma bênção de Deus. E na sexta-feira é a reunião de culto com o Ministério de Mulheres. Também eu quero pedir a presença aqui dos irmãos, das irmãs. Algumas irmãs chegaram a comentar conosco porque no culto com o Ministério de Mulheres, nós estávamos também convidando irmãs de outras igrejas para virem participar. E algumas irmãs falam: poxa, pastor, vem irmã de fora, aí não sobra tempo para nós falarmos. E aí nós mudamos a estratégia. Então não vamos convidar irmãs de fora, para que as irmãs de casa possam falar. Aí sabe o que aconteceu, minha gente? As irmãs que reclamaram, não veio nenhuma para dar testemunho. Elas reclamaram porque vinham as de fora. Aí nós deixamos para elas, elas não vieram também. Só veio aquelas que vêm sempre. Então nessa sexta-feira agora, eu quero pedir para que as irmãs venham louvar o Senhor. Jovens também, meninas, adolescentes também, venham para participar desse culto. Também lembrar os irmãos que agora em outubro nós vamos começar no próximo domingo até o dia 31, nós vamos ter aqui 30 dias novamente de oração, todos os dias da manhã. Não vai ser só na segunda-feira, vai ser segunda a domingo durante todo o mês de outubro. No
No dia 28 de outubro, já notem, nós temos o treinamento para os discipuladores. No dia 28, cai no sábado, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Também, no dia 16 a 18 de novembro, treinamento para os novos batizandos. E no dia 25, já anotem aí, é o dia de batismo na nossa sede social. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para já vir aqui à frente. E quero também agradecer aos irmãos, todos os que participaram dessa campanha, desse movimento que nós estamos terminando agora no próximo final de semana. Eu amo a minha igreja. Deus abençoe todos aqueles que pegaram os cofrinhos e trouxeram de volta. Hoje aqui uma prestação de contas para a igreja. Nós tínhamos 54 cofres que foram distribuídos para a igreja do Senhor. Nenhum irmão e nenhuma irmã foi obrigado a levar os cofrinhos. 54 cofrinhos. Voltaram 41 cofrinhos. Até que voltou bem, 76%. Mas eu ficaria feliz se os 54 tivesse voltado. Desse total de cofres que voltaram, nós tivemos R$ 2.115,60 em moeda e R$ 556 em notas, perfazendo um total de R$ 2.671,60. Você pode dar glória a Deus por isso? E tem gente. Outro dia um irmão falou para mim, eu não sei se isso procede, porque eu não vejo essas coisas, mas o irmão falou para mim que numa igreja o pastor estava dizendo aos irmãos que ele não iria mais aceitar dízimos de salário mínimo. Aí eu brinquei com o irmão e falei, manda para a DI que a gente aceita até moedinhas. Olha quanto que deu de moedinha, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, porque sexta-feira agora, dia 29, nós vamos pagar a última parcela da nossa sede social, e com muita moedinha para a glória do Senhor. A palavra de Deus, lá no Salmo 50, versículo 23, Salmo 50, 23 diz assim: aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, diz o Senhor. Todo aquele que traz a sua oferta ao Senhor, em louvor, em gratidão, em adoração ao Senhor, está honrando a Deus. Quando você traz a moedinha, que é tudo que você tem, você está honrando o nome do Senhor. E eu quero convidar você nesta noite, para você honrar mais uma vez esse Deus, preparando a sua melhor oferta, o seu dízimo para entregar na casa do Senhor. Mas antes disso, só para alegrar um pouquinho mais o teu coração, Ronaldo, faz uma gentileza para mim, querido, pega aquela salva azul ali, e a pastora põe a mão nos bolsos do meu paletó. Eu tenho um envelope que está cheio de papeizinhos com os nomes dos irmãos e irmãs que contribuíram aqui com o kit Eu Amo a Minha Igreja. Está tudo aqui dentro, olha. Agora, eu ia convidar a vozinha Lourdes, mas a vozinha Lourdes hoje está descansando, não pôde vir. Então, eu vou convidar quem aqui, Jesus amado, a Andressa, amém. Lembrando os irmãos que quem sorteia não pode ser sorteado. A Andressa, ela vai vir aqui e ela vai sortear agora o ganhador do kit Eu Amo a Minha Igreja. Amém? Se a pessoa não estiver aqui também, não leva o brinde, né, irmãos? Não? Leva, né? Já viu o cofrinho, né? Está mais abençoado. Pode pegar, mexe bem aí, ora o Senhor. E vamos ver o que nós temos aí. E nós aqui. Não pode falar. Na verdade, são duas pessoas em um, né? E o primeiro nome começa com A e o segundo começa com D, né? Tem alguém aqui na igreja, casal, sei lá, namorados, que tenham um homem e a mulher que começa com A e outro com D? Tem? Será que tem, gente? Tem mesmo?
Quem? É Raide. Tem Antônio e Denise, então o vereador é o irmão Antônio e a irmã Denise. Eu vou pedir aqui à pastora para entregar em suas mãos o kit Eu Amo a Minha Igreja, amém? Esse kit tem aí um squeeze, tem uma xícara para tomar um chá, um cafezinho, uma camiseta, né? É isso, e tem um chaveiro também aí, dado aí, amém? Graças a Deus, o Antônio está em serviço lá na parte de baixo. Nós podemos aplaudir ao Senhor pela vida dela. Agora que você está feliz, porque nós abençoamos a vida de nossa irmã, de nosso irmão, assim como também a tua vida está sendo abençoada pelo Senhor, eu te convido para colocar-se em pé e vamos orar e vamos consagrar ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Eu quero pedir aqui ao presbítero Donizete que faça esta oração. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, por suas concedências. Senhor, abençoa a vida de cada ofertante, cada dizimista, abençoa a vida aqui que não tem, Senhor Jesus, dê-lhe, Senhor, em dobro, dê, Senhor, condições a ele para estar contribuindo com a tua obra, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, meu Pai. Amém.
vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos. Quando o pastor Denis chegou aqui na igreja, eu já chamei ele ali no canto e falei: pastor, eu quero te pedir perdão. E ele falou: por quê? Eu falei: pastor, porque na quarta-feira o senhor pregou o meu salmo. Já tem 15 dias que eu estou orando e preparando a mensagem desse salmo. Aí ele me abençoou, eu falei: então eu vou continuar pregando nele. Salmo 23. O Salmo 23, vamos ler a palavra do Senhor. É um dos salmos mais conhecidos e comentado entre os cristãos e entre os não cristãos. Quase todo mundo conhece esse salmo. Tem até aquelas pessoas que atribuem ao Salmo 23 alguns poderes mágicos, né? Tem alguns que usam o Salmo 23 como se fosse um amuleto na parede, na carteira, na cama, no painel do carro. Mas a verdade, queridos, é que esse salmo, ele traz grandes verdades da parte de Deus para a nossa vida. Tem aqueles também que veem o Salmo 23 como um mantra, né? Então, quando alguma coisa está mal, ele começa a recitar o Salmo 23 como se fosse um mantra sagrado. Tamanha é a revelação que temos nesse salmo. E eu estava aqui na igreja alguns dias atrás, já umas 3 semanas atrás, numa reunião de oração. Quem estava aqui vai se lembrar. E nós oramos ao Senhor, e eu comentei com os irmãos que estava lendo o Salmo 23, o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração sobre esse salmo que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Eu quero pedir a ajuda dos diáconos também, com relação às crianças, para que elas mantenham um som que não seja muito alto, porque a gente grava os cultos, irmãos, antes de orarmos ao Senhor, e às vezes as crianças estão falando muito alto, e aí os áudios captam tudo, e na hora que a gente vai levar isso ao ar, fica muito ruim, porque você tem que ficar editando e corrigindo algumas falhas. Então vamos pedir às crianças para ficar igual domingo passado. Domingo passado elas estavam uns anjinhos quietinhos, né? Eu não sei qual foi o milagre que aconteceu domingo passado, mas peça aos irmãos aí para nos ajudarem, para que as crianças fiquem boazinhas como o domingo passado. Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, pela Tua igreja, te louvamos, Senhor, por este povo que está reunido na Tua casa, te louvamos, Senhor, pelas canções que apresentamos em Tua honra, em Tua glória, e pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, para que o Senhor nos abençoe nesta noite, mais ainda do que já tens abençoado, com a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Meus irmãos, eu estava meditando no Salmo 23, como eu disse aos irmãos algumas semanas atrás, e lendo o Salmo 23, eu encontrei aqui 9 bênçãos que Deus promete ao seu povo. Encontrei nesse mesmo Salmo mais 5 coisas que Deus vai fazer na vida do seu povo. E encontrei também uma promessa de Davi ao Senhor. Então é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. O Salmo 23, ele começa, logo lá no início do Salmo, o salmista diz assim:
o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira bênção que nós descobrimos desse salmo, logo no início dele, é que Deus é a nossa provisão. Quando o salmista diz assim, nada me faltará, o salmista está declarando com total convicção que se o Senhor é o comando da sua vida, nada, absolutamente nada vai faltar. A palavra de Deus diz no Salmo 78, versículo 24 e versículo 25, que quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, o Senhor não deixou faltar nem água e nem comida para o povo. Mesmo nas condições desfavoráveis, que era o deserto, Deus estava presente guiando o seu povo. Olha o que o salmista diz: Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem, e assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. O salmista tinha muitas razões para declarar que o Senhor era a sua provisão, que nada haveria de lhe faltar, porque ele já conhecia na história do povo de Israel esse episódio onde o povo caminhando no deserto e sem nenhuma condição de plantio, de poder estabelecer-se no deserto, o Senhor prepara, e a Bíblia diz assim, que Deus mandou para o povo o pão dos anjos. Alguém aqui já comeu o pão dos anjos alguma vez, irmão? Que pão é esse? É o pão da provisão, que Deus manda sobre você, sobre a sua vida. E aí diz aqui que Deus lhe deu comida com fartura. Lá em Isaías 48, 21, diz que quando Deus guiou o povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez com que corresse água da rocha. Ele partiu a rocha e a água jorrou. Aí eu fico imaginando, nesse final de semana nós estávamos trabalhando aqui na igreja, e uma temperatura de mais de 30 graus, e na sexta-feira um grupo pequeno de irmãos, eu não me lembro agora se eram 5 ou 6 irmãos trabalhando, eles tomaram em meio-dia 20 litros de água, um galão inteiro de água, tamanho era a sede dos irmãos. Agora você imagina o povo de Israel, uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas, caminhando no deserto, sem ter nenhum rio, nenhum lugar que pudesse lhes dar água, e de repente o profeta diz que o Senhor não deixou que faltasse água para ninguém, porque da água, da rocha, ele fez correr água para que o seu povo pudesse saciar a sede. Queridos, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, o Senhor deixa bem claro que Ele sabe de tudo que nós precisamos e que Deus nos dará tudo segundo a sua vontade. Então nesta noite nós podemos declarar como salmista, porque essa primeira bênção, ela não foi só para ele, ela é também para a tua vida nesta noite. Deus é a tua provisão, nada te faltará. Amém? Descrita no Salmo 23, é quando o salmista diz assim: Ele me faz descansar em pastos verdes. Então a segunda bênção é que Deus, Ele é o nosso descanso. Quando você estiver cansado na jornada, quando você já estiver cansado das suas lutas, lembre de Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus fala assim: eu lhes darei descanso. Então quando você estiver cansado, como estava os filhos de Israel voltando a jornada que eles estavam no deserto, lá em Isaías 63, versículo 14, diz assim: como o gado que desce calmamente para os vales, o Espírito do Senhor os estava levando para o lugar de descanso. Alguém pode dizer assim: pastor, mas deserto não é lugar de descanso.
Mas a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor estava levando o seu povo para o lugar de descanso. Foi assim, ó Senhor, que guiaste o teu povo e conseguiste para ti mesmo um nome famoso. Deus é o nosso descanso. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 10 e versículo 11, o Senhor também promete descanso para a sua igreja. Ele diz assim: quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos deles. Versículo 11, portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de receber, como aconteceu com aquelas pessoas. O Senhor é o teu descanso. Você está cansada, irmão? Você está cansada, irmã? Então, descansa no Senhor, porque Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Louvado seja o Senhor. A terceira bênção que o salmista declara aí no Salmo 23 é quando ele diz assim: Ele me leva às águas tranquilas. O que isso significa? Que a terceira bênção descrita aí pelo salmista é que o Senhor, Ele é a nossa paz. É Ele que garante tranquilidade, mesmo nos sofrimentos. Lá em João 16:33, Jesus ele diz que no mundo todos vão sofrer. No mundo nós vamos ter tribulações, mas Ele diz assim também: por estarem unidos comigo, vocês vão ter paz. Então, mesmo no meio da tribulação do mundo, mesmo no meio de todas as contendas, as batalhas, se você estiver no Senhor, Ele vai te conduzir em águas tranquilas. Tem na Bíblia um rei, e não estou falando de Salomão, mas do rei Josafá, que era um rei conhecido como um homem de paz. E a Bíblia diz que quando os amonitas, os moabitas e os edomitas se levantaram para lutar contra Josafá, ele foi e orou ao Senhor. E a ordem que o Senhor deu para ele é que ele deveria ir para a batalha, mas ele deveria lutar diferente dos outros reis da sua época, porque geralmente quando um rei ia para a batalha, ele tinha que ir armado, ele tinha que ir preparado com espada, com lança, com escudo. Ele tinha que levar todo o seu exército pronto para derramar sangue, para matar ou para morrer. Mas com Josafá foi diferente, porque ele era um homem de paz. E o Senhor falou assim para ele: você vai para o campo de batalha contra os seus inimigos, mas você vai cantando. Quem tem paz, meus irmãos, quem vive em paz na presença do Senhor, quem recebe essa paz que Deus dá mesmo na tribulação, sabe o que você faz? Você canta. E aí o Senhor diz lá em 2 Crônicas 20:30 que o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz. Não fique atribulado diante das adversidades. Apenas cante ao Senhor e deixa que o Deus de paz, Ele te dará vitória diante dos adversários. Lá no Salmo 131, versículo 2, o salmista diz que a paz que Deus nos dá, ela pode ser comparada a um bebê dormindo tranquilo no colo da mãe, sem preocupar-se com o mundo ao redor. Olha o que diz o Salmo 131:2: assim como uma criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Deus é a nossa paz, Ele nos leva às águas tranquilas. A quarta bênção que o salmista diz no Salmo 23 é que o Senhor é o nosso renovo. Ele diz assim: o Senhor renova as minhas forças. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: nunca ficamos desanimados,
Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, mas o nosso espírito vai se renovando dia a dia. O Senhor renova as suas forças. Quanto mais comunhão você tem com Deus, mais as suas forças são renovadas. Lá em Colossenses 3,10 ele diz assim: livrem-se de tudo isso, do que da raiva, das paixões, dos sentimentos de ódio. Não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes, se vestiram com uma nova natureza. E aí ele fala assim, que esta natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando. Amém? Se você crê nessa palavra, dá um toquezinho do teu irmão, fala assim: meu irmão, Deus renova as tuas forças. Talvez você chegou aqui nesta noite cansada, desanimada. Quem sabe entrou nesta noite na presença do Senhor pensando que você não teria mais forças, mas a palavra do Senhor diz aqui que Deus, o nosso bom pastor, Ele também é o nosso renovo. Lamentações capítulo 3, versículo 22 até o 24, ele diz assim: o amor do Senhor, Deus não se acaba, a bondade de Deus não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Todo dia o Senhor renova o amor dele, todo dia o Senhor renova a bondade dele por nós. Ele diz: como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que eu tenho, por isso eu confio nele. Deus é o nosso renovo. Ainda continuando no Salmo 23, o salmista diz assim: me guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. O que isso significa? Que Deus também, Ele é a nossa direção. O guiar aqui por caminho certo, o salmista quer dizer no sentido de mostrar o caminho, de dar uma direção. E é o Senhor que nos guia. Lá em Isaías 48, versículo 17, a palavra do Senhor diz que o Senhor, o Santo de Israel, o seu Salvador, Ele diz ao seu povo: eu sou o Senhor, o seu Deus, eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que deve seguir. Ou seja, Deus é a nossa direção. É Ele que nos leva pelos caminhos que Ele acha que é certo, caminhos certos, como Deus mesmo prometeu. Lá no Salmo 78, versículo 14 e 52, diz assim que Deus mostrou para Moisés o caminho que o povo deveria guiar pelo deserto. Alguém poderia dizer assim: pastor, Deus não tinha um caminho mais curto para levar o povo até a terra da promessa? Deus não poderia levar o povo por um caminho mais tranquilo? Mas o Senhor, Ele determinou a Moisés que o caminho para chegar na terra prometida era o caminho do deserto, porque este era o caminho certo. E lá no Salmo 78 ele diz assim: durante o dia Ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e os guiou pelo deserto. Durante o dia Deus mandava uma nuvem para que pudesse trazer sombra para o povo. De noite, quando tudo ficava escuro, acendia-se uma luz lá na frente, e o povo via aquela luz e eram guiados por aquela luz para não se perderem no caminho. O Senhor é a nossa direção, Ele nos guia pelo caminho certo. Quem é guiado por Deus sempre encontra o melhor caminho. Amém, irmãos? Amém. Lá no Salmo 16, versículo 11, o salmista diz assim: tu mostra o caminho que leva à vida. O Senhor é a nossa direção, e Ele sempre vai te levar, meu irmão, minha irmã, pelo caminho certo, pelo caminho que te leva à vida. A sexta bênção que o salmista diz no Salmo 23 é quando o salmista diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. O que o salmista está declarando aí? Que Deus é a sua coragem. Ainda que eu ande por um vale escuro de morte, ou seja, ainda que o salmista não pudesse enxergar
o que estava diante dele. Ele diz assim: eu não terei medo de nada. O que significa não ter medo de nada? É ter coragem, é ser corajoso. Mas quem é que dá coragem? É o Senhor. Salmo 10, versículo 17. Lá o Senhor diz assim: ó Senhor Deus, Tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes dará coragem. Sabe aquele dia, irmão, que você levanta e que você olha assim para as lutas, para as tribulações, e você fala assim: Senhor, de onde me virá o socorro? Foi o salmo lindo aqui nesta noite. Aí o salmista diz assim: eu olho para o monte e fico pensando de onde me virá o socorro. Aí ele lembra: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu Deus está acima dos montes. É Deus que te dá coragem. Em Josué capítulo 1, versículo 9, 4 vezes o Senhor disse para Josué assim: seja forte e seja corajoso. Josué acabara de assumir o papel de líder do povo de Israel, com uma grande missão que era atravessar o Rio Jordão e colocar o povo do outro lado na terra da promessa. Parecia uma tarefa fácil, uma tarefa simples, mas se nós considerarmos que aquele povo, muitos deles viveram no deserto 40 anos, a geração que nasceu no deserto, eles não estavam acostumados com água, o que significa que não sabiam nadar. Então você imagina você ter 1.200.000 pessoas para atravessar um rio profundo e ninguém sabe nadar. Não tinha barco, não tinha balsa, não tinha nada. E o que fazer? Josué olha para o Rio Jordão e ele começa a pensar como fazer para atravessar com esse povo e chegar do outro lado. Aí o Senhor diz assim para ele: Josué, lembre da minha ordem. Josué 1:9. Lembre da minha ordem, porque era uma ordem que Deus estava dando: seja forte e seja corajoso. Deus não estava dando conselho para Josué. Deus não estava dizendo para Josué assim: olha Josué, tenta pelo menos ser corajoso. Não, o Senhor estava dando uma ordem: seja forte e seja corajoso. Não desanime nem tenha medo, porque eu, Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué está olhando para o rio e o Senhor está dizendo para ele: Josué, se você entrar nesse rio, eu vou entrar com você. Aonde quer que você for, eu vou estar contigo. Ainda que ande por um vale escuro como a morte, diz o salmista, eu não tenho medo. Se você crê nesta palavra, diga comigo assim: Deus me faz corajoso. Agora olha para o teu irmão e fala assim: por que você está com medo? Seja forte, seja corajoso. Atravessa o Jordão que está diante de ti. O Espírito de Deus, quantos aqui nesta noite têm o Espírito de Deus na sua vida? Você tem o Espírito de Deus? Hoje de manhã nós aprendemos aqui que toda pessoa que ouve o Evangelho e crê no Evangelho, ela recebe o Espírito de Deus. Agora a palavra do Senhor diz em Isaías 41, 10 a 14, que o Espírito de Deus não é espírito de medo. O Espírito de Deus não é espírito de covardia. Eu vi hoje o depoimento do Davizinho, e eu não tinha assistido antes, então eu não sabia o que o Davizinho tinha dito no vídeo. Mas ouvindo o Davizinho aqui falar, e quando ele começou a falar aqui das redes sociais, que ele falou assim: eles falaram, né, que era para confiar em Jesus, que era difícil pagar, mas agora já pagaram, só falta um, agora não falta mais nada. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus é que nos dá coragem, meus queridos irmãos. Ele diz assim: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças, eu lhe ajudo, os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados, humilhados. Todos que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Versículo 13: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão. Eu lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Versículo 14: o Senhor diz ao seu povo:
E se você crê que essa palavra é para você, quando eu terminar de ler, eu quero que você aplaude o Senhor fortemente. Só quem tem fé, quem tem coragem. Olha o que o Senhor diz para o seu povo: você é pequeno, você é pequena, é fraquinho, é fraquinha, mas não tenha medo, pois eu, o Santo de Israel, o seu Salvador, te protegerei. Você crê que qualquer homem, qualquer mulher que tem Deus como seu pastor, como seu Senhor, e que certamente tem o Espírito de Deus, ele caminha na segurança, porque ele sabe que ele não é fraco. Você não é fraca, minha irmã. Você não é fraco, meu irmão. Você não é pequeno, como muitos dizem. O Santo de Israel está contigo. O Senhor te protege. Você vai olhar e vai procurar as adversidades. Você vai procurar os problemas e eles terão desaparecido da sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele está contigo. Então não tenha medo de nada. Deus te dá coragem. A sétima bênção. Deus não deixa o seu povo sozinho. Você nunca esteve sozinha, minha irmã. Você nunca esteve sozinho. Se você está em Cristo, você nunca andou sozinho. Lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 15, o Senhor diz assim: eu estarei com você e protegerei em todos os lugares aonde você for. Farei com que você volte para esta terra e não a abandonarei até que cumpra tudo o que prometi. Já no Salmo 18, 28, o Senhor diz assim: tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acaba com a minha escuridão. Se o Senhor está conosco, Ele é a nossa luz. E não há trevas, não há dúvidas, não há escuridão. A oitava bênção que o salmista diz aí que o Senhor nos confere como bom pastor, é quando ele diz assim: tu me proteges. Então o Senhor não só está com você, mas Deus também é o teu protetor. Como é bom, irmãos, ter Deus como protetor. Como é bom você ter a presença do Senhor ali com você e agora ter também o Senhor te protegendo. Salmo 121, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: o Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida, Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. O Senhor é a tua proteção. Ainda no Salmo 31, versículo 19, versículo 20, o salmista diz assim: como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que te temem. O salmista está olhando para o Senhor, adorando ao Senhor e está dizendo: Deus, como são maravilhosas as coisas que o Senhor guarda, ou seja, que o Senhor reserva para aqueles que te temem. Todos podem ver como tu és bom e como protege os que confiam em ti, com a proteção da tua presença. Tu os livra dos planos dos maus, no esconderijo seguro, tu os esconde das ofensas dos seus inimigos. Deus é o teu protetor, meu irmão. O Senhor é a tua proteção. Salmo 91, versículo 7. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Dá um toquezinho no ombro do teu irmão antes que ele durma e diga para ele assim: irmão, Deus é o teu protetor. Pode encarar os gigantes que vierem. Diga para ele: pode encarar os gigantes que vierem, que o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te guardar, o Senhor é o nosso protetor. A última bênção que o salmista diz que o Senhor confere como bom pastor é quando ele diz assim: e me diriges. Numa outra versão nós temos novamente a palavra e me guia. Só que aqui a palavra direção, a palavra guia, ela tem um outro sentido. Na primeira, o sentido de guiar, tu me guias, é no sentido de mostrar a direção.
Mas agora nesse versículo, quando ele diz assim, tu me guias, é no sentido de governar, de comandar. O que significa que Deus governa a nossa vida. Então Deus não só mostra o caminho, ou seja, não só nos guia pelo caminho, mas Deus também nos guia no sentido de nos governar. Ele é Senhor sobre a nossa vida. Por isso que lá em Isaías 48, versículo 17, o Senhor, o Santo de Israel, diz assim para o seu povo: eu sou o Senhor seu Deus, eu os ensino para o seu próprio bem. E aí ele diz, e os guio, no sentido de conduzir, de dirigir, eu os guio no caminho que deve seguir. Se você tem o Senhor como teu pastor, meu irmão, não se assuste se o caminho que você está andando parece complicado, porque é o Senhor que está te guiando, então Ele te leva pelo caminho que Ele quiser. Por isso que o salmista disse lá atrás, ainda que eu ande pelos vales sombrios como a morte. Porque se Deus está guiando, conduzindo no sentido de governar, Ele sabe aonde te levar, aonde te colocar, o que fazer. Ele é Senhor de todas as coisas. Isaías 40, versículo 11, o Senhor deixa bem claro que Ele, como bom pastor, Ele usa o seu cajado, não como muitos pastores hoje em dia querem usar. O cajado não é usado para espancar ovelhas, né? Uma vez eu ouvi um irmão falando assim que todo pastor tem que ter um cajado na mão, né? Aí se a ovelha sai fora, você pega o cajado e dá na cabeça da ovelha. Aí você machuca a ovelha, irmão. Cajado não é para bater na ovelha. O cajado é para guiar, no sentido de governar, de comandar, de delegar, de mostrar para ela quem é que comanda. Então o Senhor, Ele tem um cajado na mão. Lá no livro de Isaías 40, versículo 11, Ele tem um cajado, e como pastor de ovelha, Deus vai nos guiando. Aí de vez em quando você se torna uma ovelhinha rebelde. Tem alguma ovelhinha rebelde aqui nessa noite? Não levanta a mão, não, irmão. Mas se tiver, escute o que eu vou te dizer. Se de vez em quando você sente alguém te pegando pelo pescoço, pela orelha e te trazendo de volta para o caminho, não estranhe não, é o Senhor que está te conduzindo, te guiando pelo caminho certo, como um bom pastor. Ele diz assim, como um pastor que cuida do seu rebanho, o Senhor cuidará do seu povo. Ele vai juntar os carneirinhos, olha que palavra linda aqui, olha. Ele vai juntar os carneirinhos e os carregará no colo. Se você estiver muito fraquinha, meu irmão, e muito fraquinho, olha o que o Senhor diz: os carregará no colo e guiará, no sentido de conduzir com carinho as ovelhas que estão amamentando. Como um bom pastor, Ele pega o seu cajado e te coloca no caminho certo e governa a tua vida. Lá no livro de Isaías 26, versículo 7, o Senhor diz que a vereda do justo é plana, pois tu, ó Deus, que é justo, aplana no sentido de colocar no nível certo, na direção certa, no sentido de governar. Ele diz, aplana a vereda do justo. Na versão da tradução Almeida, diz assim, Almeida, tradução brasileira, TP, diz assim, tu governas o caminho do justo. Ou seja, o Senhor, como nosso governo, é Ele que governa a nossa vida. Ele nos leva pelo caminho que Ele quiser. Mas se nós estivermos nele e Ele for o bom pastor da nossa vida, o Senhor vai nos guardar por onde quer que nós andarmos. Aí o salmista começa agora a falar sobre 5 coisas que Deus vai fazer na vida daqueles que o têm como um bom pastor. Então eu quero te perguntar aqui nesta noite, Deus é o teu bom pastor? Quem é o pastor da tua vida? Pastor Aguinaldo é só mais uma ovelhinha nesse rebanho, mas o verdadeiro pastor é Deus, o nosso Senhor. O que Deus promete fazer para aqueles que o têm como pastor? Primeira coisa que Deus promete, Ele promete fazer uma festa exclusiva para você. Eu vou repetir de novo, irmão, se você entender, você tem que aplaudir o nome do Senhor. Ele promete fazer uma festa exclusiva só para você. Você é feliz? É a primeira coisa que Deus promete. Olha o que o salmista diz: prepara um banquete para mim. Olha para o irmão que está do teu lado e fala, Deus está preparando uma festa para você, irmão.
Ele me convida. Quero estar na tua festa. Prepara um banquete para mim. No Salmo 16, versículo 11, diz assim: tu me mostras o caminho que leva à vida, e a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. A festa que Deus está preparando para você, querida irmã, querido irmão, é uma festa onde há muita alegria e felicidade para sempre. Se você aceitou Jesus, olha o que diz aí em Lucas capítulo 15, versículo 7. Para você que aceitou Jesus, para você que passou a tê-lo como seu Senhor e bom pastor, ele diz assim: vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas que não precisam se arrepender. Tem alguém aqui nesta noite precisando se arrepender? Então te prepara, porque vai ter festa no céu para você. O Senhor prepara uma festa para você. A segunda coisa que o Senhor promete para aqueles que o têm como um bom pastor: Deus te coloca em evidência. O que significa estar em evidência? Ele diz assim: onde os meus inimigos me podem ver. Deus te coloca numa posição que surpreende os teus adversários, um lugar onde todos podem te ver e contemplar as bênçãos que o Senhor faz e traz sobre a tua vida. Salmo 40, versículo 1 até o versículo 3, é o Salmo da paciência. E aí o salmista começa a dizer assim: eu esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. E aí ele continua, quando chega no versículo 3, ele fala assim: Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Quando virem isso, diz o salmista, ver o quê? Um novo cântico que o Senhor vai colocar na tua boca. A nova canção de louvor que o Senhor vai colocar na tua boca quando você estiver em evidência diante dos teus adversários. E aí quando eles verem a bênção do Senhor e olhar para você, minha irmã, meu irmão, e ver você glorificando ao Senhor, cantando alegremente ao Senhor, a Bíblia diz que quando vir isso, muitos temerão o Senhor e colocarão nele a sua confiança. Terceira coisa que Deus promete: Deus não só te coloca em evidência. Tem muita gente que infelizmente fica em evidência, mas de modo negativo. Mas Deus, quando Ele te coloca em evidência, dá um toquezinho para o teu irmão e fala assim: meu irmão, quando Deus te coloca em evidência, não é para te envergonhar. Amém? Deus não vai te colocar em evidência para você ser envergonhada, para você ser envergonhado. O salmista diz assim: tu me recebes como um convidado de honra. Terceira coisa, Deus promete honra. Deus não só coloca em evidência, mas Deus também promete honra. Ele diz: tu me recebes como um convidado de honra. Na festa que o salmista, ele está visualizando que o Senhor vai fazer para ele, ele vê o grande banquete preparado. E é como se ele visse, meus irmãos, um tapete estendido. E aí estão os adversários do salmista de um lado, amigos do outro. E está todo mundo olhando e de repente o salmista vem caminhando. E ele diz assim: me recebes como um convidado de honra. Ou seja, ele vai entrando para a festa e o Senhor vai honrando ele. Lá no Salmo 149, versículo 4, o salmista diz: quem é que Deus honra? Quem é a pessoa que o Senhor vai honrar? Ele diz assim: quando o Senhor está contente com o seu povo, Ele dá aos humildes a honra da vitória. Quando Deus está contente contigo, Ele te dá a honra da vitória. Por isso que lá em Romanos, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz assim que servir no ministério também é uma posição de honra. Vocês que estão servindo na casa do Senhor nesta noite, olha o que o apóstolo Paulo diz assim: por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo. Aos diáconos, parafraseando o apóstolo Paulo, eu diria o seguinte: Deus me deu a honra de servir como
diácono na casa de Deus, aqueles que cantam. Deus me deu a honra de poder servir como cantor na igreja de Deus, aqueles que ofertam. Deus me deu a honra de servir como ofertante na casa de Deus, aqueles que oram. Deus me deu a honra de servir como intercessor no reino de Deus. A honra que o Senhor dá para o seu povo, ela é alcançada, segundo Tiago, capítulo 4, versículo 10, quando nós reconhecemos a soberania e o governo de Deus na nossa vida. Ele diz assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Já em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, o apóstolo João, o evangelista, ele diz assim, que o bom testemunho cristão te conduz a uma posição de honra diante de Deus, quando ele fala assim: alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas vestes, vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Queridos irmãos, escutem bem isso. Vale a pena servir a Jesus e honrar o nome de Jesus através da nossa vida. O Senhor diz que aqueles que conservam as suas vestes espirituais limpas andarão com Ele vestidos de roupa branca, porque merecem esta honra. Aí eu pergunto para você nesta noite: o teu testemunho diante de Deus hoje, neste momento, te confere esta honra? Você pode esperar do Senhor esta honra. A honra do Senhor é para aqueles que conservam as suas roupas limpas, as suas vestes espirituais puras. Em quarto lugar, o Senhor promete te dar alegria. Mas não é uma alegria qualquer não, irmão. Não é aquela alegria que quando você amanhece e fala assim: ah, dia feliz, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Aí quando você sai do portão de casa para fora, o teu dia se torna o pior dia da tua vida. Não é essa alegria. Não é aquela alegria de quando você vem para a igreja, aí você vem pensando assim: hoje a equipe de louvor vai cantar aquele hino que eu gosto. Aí eles não cantam aquele hino, aí você fica pensando: poxa, não cantaram o meu hino, não leram o meu salmo, não pregaram a minha pregação. Não é essa alegria. A alegria que o Senhor está falando aqui é uma alegria que nunca cessa. Ele diz: enche o meu copo até derramar. É uma alegria transbordante, uma alegria que nunca se acaba, e só quem está na presença de Deus consegue ter esta alegria no seu coração. Salmo 13, versículos 5 e 6. Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. É difícil entender como alguém que se salva em Cristo não consegue ter alegria no coração. É difícil de entender como que alguém que diz que crê no Senhor não consegue sentir essa alegria. O salmista está dizendo aqui: o meu coração ficará alegre, pois o Senhor me salvará, e o Senhor tem sido bom para mim. Cantarei hinos de louvor a ti. Lá no Salmo 4, versículo 7 e versículo 8, o salmista diz assim: a felicidade que põe no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Eu vou parafrasear o salmista aqui. Pense em alguma coisa que você gostaria de ter na vida, alguma coisa assim inimaginável, alguma coisa muito bela que você gostaria de ter. Se eu perguntar o que passou dele, ele vai dizer que ele quer um carrão daquele não. Um dia ele me levou na loja da Mercedes, a gente ficou sentando naqueles carros de 1 milhão, né? Só para poder sentar no banco. Aí o vendedor achando que a gente ia comprar alguma coisa, mas a gente só estava sentando para experimentar bem. Você entra no carro e olha e senta e relaxa e fica lá, e aqueles carrão bonitão, computador de bordo, o carro até estaciona sozinho. E para você? O que te dá alegria? Alguém vai dizer assim: é quando o Corinthians ganha.
Outro diz que é quando o Palmeiras perde, não importa. Eu não sei que alegria é essa que você tem. Mas o salmista está dizendo assim: a felicidade que o Senhor pôs no meu coração é muito maior do que qualquer alegria que você possa sentir na vida. Ela é maior do que qualquer prêmio que você possa receber na tua vida. Eu não sei qual foi o dia mais alegre da tua vida. Eu não sei se foi o dia do seu casamento, o dia do seu noivado, se foi o dia da sua formatura. Eu não sei qual que foi o melhor dia da sua vida, mas o Senhor está dizendo que a alegria que Ele promete para você é muito maior do que o melhor dia da tua vida. Do dia que você mais sorriu, que você mais se alegrou, a alegria de Deus é maior do que essa. E lá em Atos capítulo 13, versículo 52, a Bíblia fala que a igreja de Antioquia estava passando por perseguição. Os inimigos estavam perseguindo ferozmente os cristãos, mas no versículo 52 diz assim: os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Ou seja, mesmo quando veio a perseguição, mesmo quando veio a morte de alguns cristãos por causa do Evangelho, eles continuaram alegres e cheios do Espírito Santo. Eu te pergunto nesta noite, como está a tua alegria diante do Senhor? Em quinto lugar, aos que têm o Senhor como bom pastor, diz aqui a palavra que Deus te mostra a sua generosidade. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto viver. Deus vai ser generoso com você, meu irmão, e com você, minha irmã, enquanto você viver. Mas não só isso. Tem algo mais que o Senhor promete. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. O Senhor promete que esta generosidade que Ele vai trazer sobre a tua vida, ela vai se estender também sobre os teus filhos e sobre os teus netos. Eles serão abençoados pelo Senhor. Você crê nisso? Aplauda Ele. Se você crê que teus filhos serão abençoados, se você crê que teus netos serão abençoados, teus netos serão abençoados. O Senhor diz assim: o nosso Deus é o único Deus, Ele é fiel e mantém a sua aliança, e Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A bênção do Senhor não é só para você, a bênção do Senhor é para as gerações que virão depois de você também. Não existe, pois, palavras que possam expressar a bondade de Deus. Lá no Salmo 65, versículo 11, o salmista diz assim: como é grande a colheita que vem da tua bondade. Ou seja, Senhor, quando eu recebo a tua generosidade, a colheita é tão grande, mas tão boa, que Ele diz assim: por onde o Senhor passa, a fartura, os pastos estão cobertos de rebanho, os montes se enchem de alegria, os campos estão cobertos de carneiros, os vales estão cheios de trigo, tudo grita e canta de alegria. Quando o Senhor mostra a generosidade dele, coisas boas acontecem na vida do crente que confia no Senhor. Você pode colocar-se em pé. A generosidade de Deus, ela é tão grande sobre a tua vida, meu irmão. Escute bem o que eu vou te dizer. Antes de você vir a Cristo, antes de você aceitar a Cristo, Deus já te amou primeiro. Você sabia disso? Quem está na escola bíblica aqui está aprendendo sobre isso. Antes que você aceitasse a Cristo, não foi você que o aceitou. Antes que você o aceitasse, Ele já tinha te aceitado e Ele já tinha demonstrado seu amor por você. Romanos 5:8, o Senhor diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. A generosidade de Deus por nós, ela não tem limite, tanto que Paulo diz assim: Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Você nem tinha ainda aceitado a Jesus, mas o Senhor já estava lá, preparado para te encher de bênçãos, de bondade, demonstrar a generosidade dele pela tua vida. Terminando o Salmo 23, no último verso, o salmista faz uma promessa para Deus. O salmista diz assim para o Senhor:
na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. O que o salmista estava prometendo para o Senhor? Eu vou ser fiel ao Senhor por toda a minha vida. Eu quero te perguntar nesta noite: você aceita que o Senhor seja o teu bom pastor? Você deseja que o Senhor seja o teu bom pastor? Você deixa Ele ser o bom pastor da tua vida? Então, como salmista, prometa ao Senhor ser fiel a Ele por toda a sua vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, Paulo estava falando sobre aqueles que serviam ao Senhor no ministério. Ele fala assim: o que se exige dessa pessoa é que ela seja fiel ao seu Senhor. O que Deus exige de você? O que Deus quer de cada um de nós aqui nesta noite, irmão? Deus quer que você seja fiel ao Senhor. Lá no livro de Oséias, é a última referência bíblica para você nesta noite. Oséias capítulo 6, versículo 6. O povo estava tentando enganar o Senhor. E como é que o povo estava tentando enganar o Senhor? Eles levavam ofertas ao templo e entregavam ao sacerdote, e depois voltavam para casa e continuavam praticando os mesmos delitos, os mesmos pecados. Nas reuniões do templo formavam-se filas de pessoas para oferecer sacrifício ao Senhor, mas não havia mudança na vida daquelas pessoas. Aí o Senhor disse assim para o seu povo através do profeta Oséias: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifício. O Senhor estava dizendo para aquele povo o seguinte: não adianta vocês virem ao templo e entregar um animal para ser imolado pelos seus pecados, e no dia seguinte continuar praticando os mesmos delitos. O que o Senhor quer, Ele diz aqui, é que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. O que é que o Senhor estava pedindo para aquele povo? E o que é que o Senhor está pedindo para nós hoje? Deus quer que a gente demonstre fidelidade a Ele. E como nós podemos demonstrar essa fidelidade ao Senhor? Amando ao Senhor. Como é que nós podemos demonstrar essa fidelidade ao Senhor? Obedecendo à voz do Senhor. Eu te pergunto nesta noite: o que é que você vai prometer ao Senhor? São 14 bênçãos no total, 9 bênçãos e depois mais 5 promessas para aqueles que têm o Senhor como bom pastor. 14 bênçãos em um salmo de 6 versículos apenas. Tem mais do que 2 bênçãos por versículo. Mas o que você vai prometer ao Senhor? O salmista, diante de toda essa grandeza que o Senhor lhe revelou, ele disse para o Senhor: eu só posso prometer uma coisa, eu vou morar na casa do Senhor todos os dias. Ou seja, enquanto eu viver, eu vou ser fiel ao Senhor. E você, o que você promete ao Senhor nessa noite? Eu quero orar com você. Se você realmente deseja que o Senhor seja o teu bom pastor, então comece nesta noite lendo o Salmo 23, do versículo 6 para trás. Não comece no versículo 1. Tem muita gente que sabe até de cor. Quando o pregador fala: vou ler o Salmo 23, todo mundo já diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo sabe. Mas eu quero nessa noite te convidar a memorizar o que está escrito lá no versículo 6. Eu vou morar na tua casa todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, queridos, e que Ele possa ser pastor de nossas vidas todos os dias. Você quer que o Senhor seja o teu pastor? Você quer? Então feche os teus olhos neste momento. Eu quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, pela
a tua palavra revelada, meu Deus, nesta noite. Que todas estas bênçãos que o Senhor promete ao seu povo, que tudo quanto o Senhor diz que vai fazer na vida daqueles que te têm como pastor, venha se cumprir na vida desta igreja, Senhor. Venha se cumprir na vida deste povo. Venha se cumprir, meu Deus, na vida de todos aqueles que, a exemplo do salmista Davi, desejam, Senhor, viver uma vida em fidelidade ao Senhor. Todos aqueles, meu Deus, que desejam viver tendo o Senhor como pastor que governa a nossa vida, que dirige a nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite. E no nome de Jesus Cristo, eu peço ao Teu Espírito Santo para que fortaleça cada um de nós e faça, Senhor, cada um de nós, Teus filhos e filhas, homens e mulheres, debaixo, Senhor, da Tua proteção, como ovelhas guiadas pelo sumo pastor. Em nome de Jesus Cristo. Levanta sua mão até o céu. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, a comunhão e presença do Espírito Santo seja sempre na tua vida. Deus é o teu pastor. E se